Graça e paz, meus queridos. Eu geralmente gosto de dar a boa noite, porque nós estamos aqui numa noite abençoada, mas é atemporal esse vídeo, né? Porque eu não sei se você vai estar assistindo, ouvindo durante a manhã, a tarde ou a noite, mas o que importa é que você tenha acesso a esse conteúdo aí. Eu vim de um podcast ali, Seguindo Jesus, que é direcionado, dirigido ali pelo Marcelo Pai, Marcelo Filho e outros irmãos aí, Anderson Siqueira e os demais. E nós estamos aqui com o nosso amigo, dirigente ali da congregação do Bela Vista, presbítero, irmão Amâncio. Esses dias fizemos um podcast abençoado, mas infelizmente o canal antigo ali eu tentei migrar para o novo e acabamos perdendo todo o conteúdo. Gostaria eu de termos tempo realmente oportuno hoje para tratarmos tanto do que foi tratado naquele dia, como alguns temas relacionados a hoje, né? Sem demagogia nenhuma, sem hipocrisia nenhuma. A gente acaba sendo, isso é natural do ser humano, ser seletivo em relação a ouvirmos algumas pessoas, termos o prazer de sentarmos à mesa, que representa a comunhão. E o Amâncio é um homem que Deus me deu de presente a sua amizade, a sua irmandade. É um servo aí que aonde eu passo eu falo, olha, pode convidar porque não é somente alguém que tem a capacidade de administração, a sabedoria, mas é servo. E é o que nós vemos hoje nos dias atuais, essa grande necessidade. É o que eu falava hoje, não é somente você ter um status, não é somente você ter uma placa que identifique a sua credencial dentro de um ministério, mas é você ter o caráter formado em Cristo que avaliza toda a credencial. É o que Paulo sempre falava, né? Servo de Jesus Cristo, depois apresentava o seu apostolado. Mas estamos aí com o Amâncio, vamos falar um pouco sobre o tema diaconato, o poder escondido. Porque muitas pessoas acabam entendendo o diaconato como simplesmente servir de alguma forma ali, aleatória, ou simplesmente estar embaixo do capricho de alguma pessoa, fazendo somente aquilo que é delegado, sem ter um posicionamento, um pensamento, ou seja, parece que a vertente precisa ser humana, deixando de Deus sempre em segundo plano, como se Deus precisasse falar para um homem aquilo que ele precisa depois falar para que ele execute, quando na verdade nós temos exemplos bíblicos que quando iniciou o diaconato, o poder daqueles diáconos ali e a forma, os critérios utilizados e as características que Pedro acabou colocando. Mas antes que eu entre nesse tema, eu quero rapidamente, irmão Amâncio, que você fale um pouco, para que a gente possa entrar, acerca da sua vida, da sua conversão e um pouquinho de experiências que você vivenciou no campo missionário. Uma hora dessa eu quero fazer um tema aqui só sobre missão, né? Teve um grande aprendizado na missão e eu costumo dizer que missão, principalmente quando você vai ao campo, Deus dá o privilégio da gente vivenciar coisas sobrenaturais. Fale um pouco, nordestino, de lá nós somos. Muito bem, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Para mim também é uma honra, um prazer estar mais uma vez aqui no podcast do meu querido Charles. Como ele falou, essa amizade foi providenciada por Deus, essa comunhão vem do céu. Tem edificado muito a minha vida e espero que através da minha vida outros também sejam edificados, porque isso é servir. Eu sou filho de Fortaleza, capital do Ceará. Minha esposa é de Juazeiro do Norte, no sul do Ceará. E antes de vir para Chapecó, morávamos em Caririaçu, uma cidadezinha vizinha a Juazeiro do Norte. E minha vida como missionário começa na, na minha tenra idade, depois dos meus 20 anos. O Senhor se revelou para mim em visão e me mostrou que tinha um chamado missionário comigo. A partir daí o meu coração ardeu e eu comecei a escrever um projeto missionário na intenção de apresentar à época a Secretaria de Missões de Fortaleza. E o meu pastor na época, o pastor Adalto Braz da Silva, de saudosa memória, um servo de Deus que durante quase 40 anos dirigiu a congregação, onde eu nasci na fé, fui batizado sob os cuidados dele, minha mãe, meu pai, minha avó, Uma geração. toda a nossa família, de parte da minha mãe, fomos pastoreados por esse homem de Deus. E ele me pegou pela mão algumas vezes e me levou à Secretaria de Missões do Estado e eu pude apresentar o meu projeto, que demorou para ser aceito até que Deus criou um caminho alternativo e eu, que queria ser um mantenedor de missionário no campo, me tornei missionário sendo mantido por outros. E pude experimentar o que era viver da confiança em Deus. Eu sempre gostei de estudar.
E o meu pensamento era ter um bom emprego público para ser um grande mantenedor de missionários. À época de um certo presidente, houve um concurso para prestação de serviços à Petrobras. Eu passei nesse concurso em 6º lugar geral para mecânico montador. Na época em que o BEC, Banco do Estado do Ceará, ainda não tinha sido privatizado, no último ano que ele ainda era estatal, eu fiz uma seleção também para lá, eram 3 vagas e eu passei entre as 3. E tentei outros concursos na vida e eu passava e não era chamado, simplesmente não era convocado. Ficava dentro do número de vagas, alguma coisa acontecia, ou o concurso era suspenso, ou era cancelado, alguma coisa acontecia e eu não tomava posse. Até que eu entendi que Deus estava me chamando para um outro propósito. E aí, meu primeiro campo missionário foi numa cidade do Ceará chamada Chorozinho, um sertão seco, quente, meu Deus do céu. Não tão longe de Fortaleza. Depois, uma cidade chamada Barbalha, no interior do Ceará também, já no sul do Ceará, mais quente que o Chorozinho, mas uma cidade bem maior. Depois, voltei para Fortaleza e me tornei funcionário público numa cidade do litoral do Ceará. E agora, como funcionário público, escrevi um projeto missionário para que o campo onde eu trabalhava pudesse não só abrir novas congregações em localidades difíceis, como também pudesse enviar missionários para fora. E o pastor, à época, aprovou o projeto, me deu a oportunidade de ser secretário de missões. Eu fui por 1 ano e foi uma experiência que muito me enriqueceu. E depois, um dos nossos colegas dirigentes se tornou pastor de um campo chamado Caririaçu, para onde eu fui junto com ele e lá conheci minha esposa. E estamos aí já há quase 10 anos, quase 10 anos de casado. O Senhor me deu minha esposa, minha família. E lá em Caririaçu também trabalhamos por 2 períodos. E no último período que trabalhamos, o pastor com quem trabalhamos, tivemos o enorme prazer de trabalhar, nos deu a oportunidade de cuidarmos de uma congregação. Depois de mais uma, depois da terceira, e com essas 3 construímos a 4ª. E terminamos dirigindo 5 trabalhos lá, antes de eu resolver que vinha para Chapecó cuidar dos nossos filhos crescendo. E infelizmente o Ceará ainda passa por uma questão socioeconômica difícil. Quando se estuda, dificilmente tem trabalho, quando tem trabalho ganha pouco. E aí eu pedi permissão a Deus e fiz um plano dessa vez para cuidar da minha família e resolvi vir para cá. Deus abriu as portas, me deu outro emprego público aqui e os filhos também vindo para cá já começaram a trabalhar, ter uma perspectiva diferente da perspectiva socioeconômica de lá. Mas eu confesso, irmão Charles, o coração bate muito forte. Tem dias que se eu pudesse, eu voltaria. Mas a gente vive sob direção do Senhor. E nesses dias a gente pede calma, tranquilidade e Deus derrama o bálsamo de paz sobre os nossos corações. Mas, quem sabe se o Senhor ainda nos leva de volta, mais uma vez como missionários para a nossa terra. Porque graças a Deus que aqui o Evangelho é muito bem pregado, a igreja é muito bem estruturada, mas ainda existem sertões, Brasil afora, onde não tem um crente em muitas localidades. Verdade. E a gente não consegue se conformar. Quando a gente tem o chamado, a gente não consegue se conformar. Eu compartilho também de tudo que o Amâncio falou aí. Mesmo há 23 anos aqui e meio, todas as vezes que eu vou para o Pernambuco, é uma cidade próxima de Juazeiro, 1 hora e pouquinho, no Ceará, todas as vezes que eu vou para lá, me bate aquele desejo. Senhor, gostaria eu de estar aqui, mas no final de tudo isso a gente fala como Cristo nos ensinou: todavia seja feita a sua vontade e não a minha. Mas sempre no coração a gente diz, mas quem sabe, né? Por que não? Mas Deus, ele sabe todas as coisas e eu creio que não é em vão nada daquilo que ele faz.
Muitas das vezes, como o Amâncio falou, né, pediu uma permissão, eu acredito seja uma forma humilde, delicada de se expressar perante esse Deus soberano, mas no final das contas eu acredito que quem colocou esse mesmo desejo, esse sentimento, foi o próprio Deus. A gente sente entra aquele sentimento de que aqui, por mais que seja uma região estruturada e tudo, e aquele sentimento de que poderia agregar muito mais lá. E na verdade eu fico imaginando, Deus olhando de lá e disse, não, esse momento agora é momento de misturar as culturas e você mostrar que eu sou Deus em todos os lados. Então eu amo o Evangelho porque Deus ele consegue harmonizar todas as coisas. Então mesmo a gente pensando que foi uma ação, uma atitude nossa, mas por trás sempre teve uma ação do Espírito Santo para que tudo isso acontecesse. Então, eu digo assim, que o Sul ganhou muito com o Amâncio aqui, com a sua família, e ele entende, por isso que eu estou trabalhando por temas. E eu disse, nada melhor do que convidar ele para falarmos um pouco sobre o diaconato, né? Eu creio que não somente a palavra perdeu a sua definição nesses tempos que nós estamos vivendo, como também o serviço por trás disso daí. Eu costumo dizer, irmão Amâncio, que o diaconato ele foi estabelecido no momento de necessidade, logo nós entraremos lá, com um propósito específico. Mas Cristo, através do seu exemplo, mostrou que ele era muito mais diácono do que mesmo muitos possam imaginar, porque não tem como desvencilhar a palavra serviço de qualquer ministério. Seja ele apóstolo, seja ele pastor, seja ele mestre, evangelista, seja ele todas as áreas aí, missionário, todas elas são embasadas dentro de um padrão, serviço. Não existe ministério sem serviço. Aí eu digo assim, o original trouxe a palavra diaconato somente para diferenciar cargos e propósitos naquele momento, mas nós vamos entrar que os diáconos que foram estabelecidos tiveram um ministério muito mais evidente do que mesmo alguns apóstolos que ficaram, não vou dizer que não tiveram um serviço significativo, mas estou dizendo que a Bíblia ocultou alguns serviços e colocou em evidência alguns diáconos, ao ponto de um deles ser o quê? Martirizado, primeiro mártir. E outro também recebeu eu digo assim, uma experiência que poucos receberam, que é ser transladado de um lugar para outro dentro de uma necessidade. Então, eu falo que acho interessante que eu estava escrevendo, minha cabeça não funciona mais depois do Covid, não. Você não sabe a luta, a batalha que tem passado aí com algumas coisas e as preocupações diárias, mas o que me chama a atenção é que Lucas ele escreveu 2 livros que levam a sua autoria, e isso daí, tanto eruditos como teólogos, eles creem dessa forma, eles são enfáticos em dizerem que realmente a autoria pode ser dado crédito, a credibilidade é do próprio médico amado Lucas. E o que me chama a atenção é que Lucas, como um historiador, ele não somente como um grande médico, mas ele também tem características de historiador, porque o historiador ele tem a capacidade de vasculhar ambientes ou situações que parece que uma visão comum, normal, não consegue ter a percepção de enxergar nada. E Lucas, ele mesmo não andando com Cristo, mesmo não sendo apóstolo, mesmo não sendo amigo, sendo de alguma forma influenciado por parte de Paulo, ele teve um cuidado específico em transmitir verdades acerca da vida de Cristo que até mesmo os apóstolos não entraram em tantos detalhes. E eu fico imaginando que Lucas, ele como um médico, ele não somente tinha a capacidade de examinar corpos, de olhar pessoas debilitadas, pessoas doentes, pessoas mortas, analisar e ver em que grau ou em que estado aquela enfermidade estava, se estava avançada ou não, que tratamento ser utilizado. Mas quando se fala das coisas de Cristo, Lucas ele tira totalmente o foco daquilo que é natural, mas utiliza estratégias, ferramentas, vocações que ele vivenciava agora para analisar o corpo de Cristo em andamento. Isso é muito interessante, porque são muitos detalhes. Ele deixa agora a percepção de um corpo humano para analisar um corpo espiritual, a pessoa de Cristo. Então, não somente o evangelho ao qual leva o seu nome, mas Atos dos Apóstolos, que eu acredito que não tem como você ler o evangelho de Lucas sem poder depois da sequência no livro de Atos, porque eu acredito que as duas narrativas elas se completam. Então, mas é interessante que de uma forma didática, melhor planejada para que a gente não se perca, coloca-se os 4 evangelhos e depois Atos. Mas a gente utiliza de uma forma carinhosa Atos dos Apóstolos, mas quando na verdade são apóstolos sendo guiados pelos atos do Espírito. Mas Lucas ele tem todo esse cuidado. Desde o início eu falava no podcast falando acerca de que inicia dizendo que Cristo não somente fez, mas ensinou. Mas o que me chama a atenção são detalhes.
que Lucas dá a partir do capítulo 6 e capítulo 7 sobre a instituição do diaconato, apresentando a necessidade das mulheres helenistas, mas também apresentando as responsabilidades que cercavam o apostolado, ao ponto de Pedro com os demais se colocar em prontidão e dizer, olha, precisa, é necessário, é o que nós falávamos antes, que nós venhamos nos aplicar à oração, à palavra. O que Pedro estava tentando dizer? Se nós somos um corpo, nós precisamos o quê? Apesar de participarmos de um corpo e não sermos verruga, nós temos o quê? Propósitos específicos estabelecidos para que cada um cumpra. Eles entenderam, nós somos o quê? Uma base que veio, andou com Cristo, nós levamos essa doutrina e nós estamos difundindo, criando discípulos e sucessores, mas nós entendemos que a obra não é nossa. Só que perante essa necessidade de servir mesas, nós não podemos estar ativo diretamente. Só que eu fico imaginando Pedro olhar assim e dizer, mas escolha entre os que estão aqui. Eu fico imaginando que prato, né? Porque nos dias atuais é uma dificuldade tão grande da gente olhar para um, olhar para outro e dizer, meu Deus, quem é que eu vou? Manda, envia. Às vezes a gente está numa igreja com 100 membros e tem que orar para Deus mandar pessoas para servir. Tem alguma coisa errada, não pode. Aí nós vemos agora Pedro olhar para os demais e dizer, olha, nós entendemos que essa necessidade é necessária, é urgente, só que nós precisamos nos aplicar a essa parte, a base, oração e palavra. Mas escolha. Ou seja, o cardápio está farto. Só que Pedro, nesse momento, mesmo que fosse para servir mesas, é interessante que Pedro ele toma a iniciativa de dizer, escolham, mas dá critérios, dizendo que sejam cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo, que sejam dados à palavra, que sejam de bom testemunho. A questão é, irmãs, como poderia Pedro, então, pedir para que seja escolhido entre os que ali estão para servir mesa e dar essas características? Então quer dizer que o diaconato é muito mais do que servir mesas. É por isso que eu coloquei aqui, do serviço às multidões, o poder escondido no diaconato. E Satanás tem utilizado dessa estratégia nesses últimos dias para dizer que a palavra diaconato não passa simplesmente de um serviço qualquer. Eu digo assim, tudo que você faz para Deus, por mais simples que seja, não é qualquer. É algo relevante e o mundo espiritual ele tenta barrar. Então, a pergunta que eu faço ali para a gente começar é, no Nordeste, para cá, você conseguiu visualizar, verificar distinções, diferenças entre o entendimento e a compreensão do que lá eles compreendem, entendem como diaconato e para cá, se equivalem ou não? Vamos começar por aí. O que você me diz? Olha, eu acho interessante que na maior parte das congregações que a gente anda aqui, tem mais presbíteros que diáconos. Verdade. Eu achei acho uma característica interessante. Se não a maioria, boa parte das congregações são assim. Não tem mais gente se propondo a ensinar do que se propondo a servir. Lá para cima, são bem mais diáconos que presbíteros. Teoricamente, se pode fazer a gente acreditar que há uma disposição maior em servir. Sim. E uma timidez maior para ensinar. Eu não estou dizendo que isso é peremptório, decisivo. É uma impressão que eu tenho fazendo uma comparação daqui com ali. Mas eu vejo o seguinte, na multidão, de fato, falta quem queira servir no sentido bíblico do que é diaconar. Mas sobram pessoas que queiram servir aquilo que querem. Nem todos querem servir à igreja. Muitos querem servir a um sistema religioso. Outros querem servir ao pastor, achando que isso, na verdade, no futuro é uma benesse revertida em benefício próprio. Outros querem servir a um momento. Cada um está querendo servir de um modo, mas há um modo de se servir, e é um modo bíblico. Acredito que os apóstolos necessitavam, como o texto relata, se dedicarem à oração e à palavra. A necessidade de ensino era premente, a igreja estava aumentando
efusivamente em número, e aquele serviço às viúvas deveria ser exercido por alguém que se dedicasse àquilo. Mas até para isso, para um serviço que aparentemente é meramente material, era necessário discernimento espiritual, e por isso um dos critérios era ser cheio do Espírito Santo. Alguém que é cheio do Espírito Santo consegue olhar para outrem e, ainda que a pessoa não diga, fazer um exercício de alteridade, não é austeridade, alteridade, se pôr no lugar do outro e perceber uma necessidade. Sem o Espírito Santo, as pessoas seguiam apenas pelo que é aparente. Estevão, por exemplo, ele não só servia às mesas, já que foi escolhido para diaconar, como também pregava o evangelho com poder e eloquência. Acabou sendo martirizado. Alguém pode dizer, se ele tivesse feito só o que era para fazer, só servir das mesas, não tinha sido apedrejado. Mas inventou de pregar também. Mas não teria visto o que via. E o que é que Jesus falou anteriormente? O servo que faz somente a sua obrigação, ele é inútil. Então, servir à mesa não significa que eu não tenha que buscar sabedoria da parte de Deus, estudar a palavra de Deus e fazer coisas correlatas à vida espiritual. Não. O diaconato, ele é um serviço material eivado de espiritualidade. Se não fizer cheio do Espírito Santo, fica mal feito. Perde a orientação, perde o discernimento, e muitas das vezes você deixa de fazer aquilo que é produzido no céu e você acaba fazendo aquilo que muitas das vezes você gostaria de fazer. Muitos se iludem acreditando que o diaconato é apenas um degrau para chegar ao presbitério, porque fomos acostumados a entender que a carreira eclesiástica assim propõe. E muitas vezes, para muitas pessoas, o serviço não é uma carreira. Tem diáconos, diga-se de passagem, nunca serão presbíteros. Eles podem até receber o cargo de presbítero da nossa estrutura eclesial, mas eles não são prontos ao ensino, mas são prontos ao serviço. E eu diria, irmão Charles, fazendo uma construção exegética, que já que lá em Timóteo o apóstolo Paulo vai orientar que aqueles que forem diáconos sejam primeiro testados, só sejam diáconos se aprovados, que o único cargo que tem um pré-requisito de, digamos, de escada, um degrau, é o cargo de diácono. Porque se ele tem que ser provado primeiro, e a gente criou o cargo de auxiliar para isso, então todo auxiliar é um futuro diácono. Mesmo que ele não seja casado e ainda não tenha as características do diácono, ele está ali para ser testado e adquirir essas características. Mas nem todo diácono é um futuro presbítero. E não é fácil se conformar com isso. Nem todo presbítero vai desenvolver um ministério pastoral. Ele pode ser um excelente professor, mas quando parte para pastorear, às vezes falta paciência, falta traquejo com as pessoas, mas como professor é uma maravilha. E se conformar com esse fato é difícil para ambos. Tem pessoas que não querem. Eu não quero ser diácono se for para eu ser diácono no resto da vida. Eu quero para seguir carreira. Mas para alguns vai ser carreira, para outros, infelizmente, não. Esse é o problema, que as pessoas acabaram perdendo o real sentido de definições e conceito, porque eles entendem que pastoreio, presbitério, diaconato se trabalha com hierarquias, vou dizer assim, uma abaixo da outra, onde esse daqui é muito mais importante do que aquele que está servindo. E percebemos que por muitas vezes os próprios apóstolos, eles eram chamados de presbíteros. Ou seja, eles deixavam a função ali do que realmente importava na visão de muitos, que era o apostolado, que hoje muitos brigam por esse título. Não, eu não sou um simples pastor, eu sou apóstolo. Sem realmente entender a definição disso daí. E por isso hoje eles acham que o fato de você iniciar é um plano de carreira que, se você não chegar a um pastoreio,
a um evangelista, alguma coisa, parece que você não tem sido eficiente no ministério. Quando, na verdade, Cristo nos chamou cada um e nos deu o talento de acordo com a capacidade para ser executada. Agora, Amâncio, uma coisa que me chama a atenção é que quando houve, se arrazoaram entre si ali, o pensamento de que havia essa necessidade, e realmente era urgente, era emergente ali, essa necessidade das viúvas serem atendidas, Pedro não chamou e disse, ó, vamos preparar pessoas. Pedro mandou que escolhesse pessoas que já estavam preparadas. A palavra diácono, ela é mencionada a primeira vez nesse momento. Pedro utiliza do termo diácono para dizer, nós vamos agora ter que pegar servos, pessoas que estejam dispostas a fazer isso, escolha. Ou seja, então quer dizer que até aquele momento ali, a igreja compreendia que o ato de você se preparar não estava vinculado a um cargo, a uma função, a um status, mas simplesmente você precisava estar preparado para o ministério, para qualquer ação que o Espírito Santo te ordenasse a ser executada. A preocupação não era você se preparar para ter uma carteirinha de pastor, não era você se preparar para ter uma carteirinha de presbítero. E quando chegar ao presbitério, agora para ir para pastor tem que passar por evangelista. Então a preocupação deles era, quando o Espírito Santo me pedir para fazer algo, será que eu estou preparado? Será que eu tenho vida dedicada à oração, à leitura, à busca? Então, não houve tempo onde Pedro dissesse, vamos preparar. Ou seja, o sentimento da igreja naquele momento era tão forte de preparação, de que Cristo poderia retornar a qualquer momento, que eles não se perdiam ou não se entregavam mais a qualquer capricho que essa terra pudesse lhe favorecer. Verdade é essa que até aquilo que lhe era de direito, posses, terra, tudo, eles vendiam sabendo que era necessário para aquele momento, para que a igreja realmente crescesse de forma sadia. Não poderiam perder tempo com isso daí. Aí eu pergunto, onde é que nós se perdemos com tudo isso? Que no final das contas, essa palavra que expressa tanta força, que é servir, acabou perdendo-se o seu conceito verdadeiro. Ou seja, eu vou estar como auxiliar, mas eu preciso preparar para ser para diaconato, pensando que eu vou chegar em diaconato já preparado para ser presbítero. Não estou dizendo que não seja um erro você almejar o ministério. O que eu estou dizendo que é um erro é você fazer dos ministérios um trampolim para que você seja colocado em evidência. É você chegar para um determinado lugar e dizer, isso daqui para mim já não é o suficiente. Eu preciso aumentar. É por isso que nós vemos hoje presbíteros que eu acredito que deveriam retornar para a base de, eu vou dizer, o primeiro grau de auxiliar, para que pudesse pelo menos ter a compreensão e o entendimento de que existe não somente critérios a serem enxergados, observados, como Paulo falou, mas que chegaram lá, no mínimo, duas verdades nós vemos. Acomodou-se, ou já chegaram acomodados porque nunca exerceram aquilo que realmente deveriam fazer para chegar. Como é que se perde? Aí eu penso, o que realmente nós estamos deixando de legado para a próxima geração? Que modelo? Que exemplo? Será que os nossos filhos vão seguir esse modelo, esse exemplo, em dizer, chegando lá é o suficiente? Até porque eu converso com muitas pessoas que muitas vezes você olha e diz, você tem ministério, você foi chamado, você tem função, é evidente. Vamos fazer, vai ser apartado pelo menos para auxiliar, para ser preparado. E para eles isso daí já se tornou um fardo. Porque o fato de você ser apartada para auxiliar, você tem que ter um pouco mais de comprometimento do que envolvimento. E eles não querem todo esse comprometimento. Eles não querem esse encargo em torno das responsabilidades que o ministério lhe atrai. E eu pergunto, nesses últimos dias, o que nós precisamos utilizar de estratégia? Porque eu me pergunto todos os dias. Cristo, a estratégia é muito fácil a gente dizer que é olhar para o céu, ouvir o Espírito Santo e agirmos. Mas parece que aquilo que é tão simples de ser executado se torna tão difícil colocar em prática. O que precisamos nesses dias colocar na cabeça da igreja que nós precisamos estar preparados e vigilantes a todos os momentos. Irmão Charles, eu sou talvez uma voz dissonante na questão conceitual de preparo. Nos acostumamos a pensarmos, estou preparado para esta obra? Não estou, será preparado para esta obra? Talvez se eu lhe perguntasse hoje, o irmão está preparado para assumir o campo onde o irmão trabalha? Talvez o irmão dissesse não. Mas se eu perguntasse, mas o irmão está pronto para essa obra? Talvez o irmão dissesse sim. Então, nunca estamos preparados. É a verdade. Mas sempre devemos estar prontos.
Isso é muito forte. Ou seja, aquilo que muitos dizem como um chavão, tem um quê de verdade. Deus não escolhe preparados, prepara escolhidos. Escolhidos. Parece um chavão, mas é verdade. Mas é verdade. Quantas vezes nós vemos, de repente, o nosso pastor dizer, vou pôr fulano para fazer função tal, e a gente pensa, fulano? E uma vez eu caí na besteira de questionar um pastor com quem eu trabalhei, né, ainda em processo de amadurecimento, era mais verde do que sou agora. Disse, pastor, mas fulano não tem nem jeito para isso. O pastor disse, quando você começou, você tinha? Você estava preparado quando foi a sua vez de ser chamado? Não estava, mas você quis, não quis? Quis. Então deixa ele querer também. Nós temos um laboratório para testar se pessoas estão ou não preparadas. O nosso laboratório é a céu aberto. Controle de qualidade do céu. Quando Deus escolhe, ele dá a chance do indivíduo estando de prontidão a aprender a trabalhar. Quando aqui eles acordaram que escolheriam homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, é porque na multidão já tinha um homem de boa reputação, homens cheios de Espírito Santo, homens de sabedoria. Ou seja, eles estavam prontos, e eu vou até mais longe, talvez alguém possa me ignorar ao ouvir eu dizer isso. Eles já eram, só não faziam. É o que eu... Só não tinha chegado o momento. Tem muito auxiliar que já é diácono. Já é diácono. Verdade. Ele só não foi empossado. Tem diácono que é presbítero. Tem auxiliar que é presbítero. Tem auxiliar que é evangelista. Tem auxiliar que tem uma facilidade dada por Deus de fundar um trabalho, ganhar almas. Mas aí ele chega para o pastor e diz, pastor, bote alguém lá. Porque ele sabe que se ele ficar, os que ele ganhou, ele mesmo bota a perder. Por quê? Ele é um exímio evangelista. Às vezes não é casado, às vezes não tem uma experiência de vida maior, então ainda é auxiliar. Então, preparados nunca estaremos, nunca, mas prontos sempre devemos estar. Por mais experiência que o indivíduo possa ter na obra de Deus, ele sempre vai se deparar com situações novas, para as quais ele vai ter que pedir direção a Deus e a estratégia certa para resolver aquele dilema. Ou seja, não há preparo, na verdade, mas há prontidão. Em havendo prontidão, há direção. Aí que está o problema. Eu vou agora afunilar mais ainda esse quesito, essa questão. Qual é o mais difícil? Se preparar ou estar pronto? Porque você se preparar, você pode dizer, os critérios utilizados para que eu chegue a um diaconato exigem uma teologia, no mínimo básica. Ou seja, existem critérios. Mas o grande problema não é você buscar a preparação para que você alcance aquela determinada função. A grande questão é você chegar naquela função e você dizer, eu estou pronto para o que vier. E daí? Preparado é uma coisa, é você buscar, desenvolver dia após dia. Agora, se colocar e dizer, eu estou pronto, onde é que eu quero chegar com isso? Eu vou utilizar a nossa casa, o nosso campo. Quantos obreiros tem? Vamos dizer aí que mil obreiros? 6, 7 mil membros, vamos dizer que 800, 900 obreiros? A pergunta é, em algum momento da sua vida, eles buscaram preparo para chegarem, outros nem tanto, outros se entenderam que o preparo precisa ser diariamente, porque sem a orientação do Espírito Santo nós somos falhos, e ainda com orientação, quantas vezes nós retrucamos e ainda fazemos aquilo que desejamos e queremos, se o próprio Paulo, o texto em Atos também diz que desejou, quis ir, e o Espírito Santo teve que intervir e dizer que não, imagine nós. Agora a grande questão é, no meio de todos esses, qual estão prontos? Para dizermos assim, como está em prontidão? Para dizermos, olha, tem um campo, tem uma área, tem isso, e você precisa executar. Será que teria, qual em porcentagem, quantos tiraremos? Dizer, não, eu estou pronto independente do que seja. Independente se eu cheguei, não cheguei a funções que muitos almejam, mas eu estou pronto para exercer e desenvolver o ministério. Então, o que eu falo que é problemático nos dias atuais não são critérios utilizados para que você alcance no padrão de hoje. Porque o padrão, como você falou, antigo,
Não era simplesmente um preparo, era você já estar buscando, porque havia uma influência por parte de todos aqueles que estavam. Então imagine só, como é que você está vivendo num convívio, onde você vê os apóstolos orando, os apóstolos sendo dedicados também à instrução, trazendo a doutrina, e você não se comprometer com tudo aquilo ali. Apenas se envolver e dizer, não, eu acho bonito isso daí. Ó, Pedro, continue desse jeito que está legal. Mas qual o nível de comprometimento que você está tendo? Que você está mergulhando, para que depois o seu ministério também seja relevante no momento que o Espírito Santo te apartar. Porque eu creio ainda no Espírito Santo que ainda brada dizendo, aparta para mim Paulo e Barnabé. E daí? A questão é, o quanto nós precisamos de prontidão para sermos usados. Eu costumo dizer que existe essa balança, ela precisa ter um equilíbrio ao ponto de o preparo, apesar de saber que precisa ser diário, a prontidão também tem que ser uma escolha diária também. Porque hoje pode ser que eu esteja disposto a me envolver na obra, mas amanhã pode ser que por um entristecimento, nós somos emotivos, sensoriais, e eu dizer, não, não quero. Então, será que o fato de eu não estar pronto amanhã, não ter essa disposição, será que eu deixei de lado a busca pelo preparo? Não sei se você conseguiu me entender. Como conciliar tudo isso daí nesses dias atuais? Eu prefiro me perguntar o que é mais importante. Questão de importância. O que é mais importante? Sim. Buscar o preparo ou estar disposto, estar pronto. Estar disposto é bem mais importante. Porque preparo nós vamos buscar todos os dias. Sim. E o preparo, ele pode ser flexibilizado. Na nossa consciência de sociedade, enquanto cristãos, nós temos a necessidade de flexibilizar critérios. Por exemplo, aqui em Atos 6, na escolha destes diáconos, bastava ser cheio do Espírito Santo, de sabedoria, ter um bom testemunho, que iriam exercer essa função, poderia exercer essa função. Mas e o estudo da palavra de Deus? Eles não tinham literatura neotestamentária. Sim. Eles só dispunham do Velho Testamento e muitos deles indoutos. Nem sabiam ler, muitos deles. Então, hoje é diferente. Nós temos a literatura neotestamentária da igreja primitiva, nós temos comentários bíblicos, nós temos uma gama de recursos que podemos usar para nos preparar. Então, não justifica apenas querermos buscar sermos cheios do Espírito Santo e desprezarmos o preparo teológico, ou seja, um critério flexibilizado. Imagine para servir na igreja, para servir a obra de Deus, o reino de Deus, na Idade das Trevas. Sim. Onde havia literatura neotestamentária, mas estava toda proibida. Então, não dava para se esperar que alguém que servisse o reino de Deus numa época dessa fosse eloquente, cheio de conhecimento, entendimento. O que o camarada tinha que ter é amor no coração e disposição para suportar a morte em benefício da pregação da verdade. E não foi isso que aconteceu? Desculpa. Na Idade das Trevas? Quantos foram queimados vivos para a gente hoje ter acesso a essa literatura? Então, o serviço a Deus e ao reino de Deus teve os seus critérios flexibilizados ao longo dos séculos. E ainda assim, com toda a dificuldade da Idade das Trevas, muitos desses que foram queimados em fogueiras eram grandes teólogos. Venceram a dificuldade, a proibição, para se prepararem. Tinham o preparo buscado e tinham a prontidão. Hoje não existe mais desculpa. Eu não estou pronto porque ainda não me preparei. Quem não se preparou, perdão, provavelmente não se preparou porque não quis. E não ter o preparo ainda considerado suficiente aos olhos dos homens, não é desculpa para não estar pronto. Deus procura pessoas que estejam prontas. Eis-me aqui, envia-me a mim. Claro que a igreja não vai ser irresponsável de jogar responsabilidades na mão de pessoas que não tenham disposição para se prepararem.
Uma coisa é a pessoa não ter por falta de oportunidade, outra coisa é a pessoa não ter porque não quis. Esse aí a igreja tem que primeiro trabalhar. Mas no reino de Deus não se desperdiça mão de obra. Deus escolhe e capacita aqueles a quem ele escolhe. Mas isso pode sofrer mudanças, critérios. Os critérios podem sofrer mudanças. Aqui na igreja primitiva eram uns. Uhum. Hoje em dia nós podemos citar diversos outros critérios que essa igreja não adotava. Eu fiz essa pergunta já sabendo onde eu gostaria de chegar, e eu quero já funilar em relação a isso, porque de tudo que foi dito, eu acredito que de forma muito clara e objetiva, eu acredito que não houve ou não haverá dúvida naquele que ouviu a sua fala nesse momento. Por quê? Porque o que eu mais vejo de pessoas hoje utilizando de uma desculpa é: eu não estou preparado. Eu já entrei nesse ponto já por isso daí. Então, nós observamos que, na verdade, o preparo ele pode ser desenvolvido de acordo com o tempo. Mas o que realmente é necessário nesse momento é você se colocar em prontidão para que... Agora eu vou ir muito mais além do que esse daí. Primeiro, eu não vejo em nenhum momento Deus buscando ou chamando pessoas, até não vou dizer que não o faça, mas geralmente Deus tem uma inclinação de buscar pessoas que estejam simplesmente se colocando em prontidão e com o desejo de se preparar enquanto está sendo desenvolvido seu ministério. Ontem o rapaz me falou algo, um membro da igreja, que eu achei muito interessante, e acredito que vai caber muito nessa relação aqui. Nós estávamos falando sobre comprar um teclado para a igreja. Aumentarmos ali o conjunto, já que Deus nos abençoou com um conjunto ali, o pessoal flexibilizou, um pega uma bateria, outra, e eu falei para ele, eu disse: você que está à frente do trabalho aí do conjunto, me olhe um teclado, verifique um teclado que você acha que vai nos beneficiar, vai ser bom ali para a congregação, e que dessa forma nós venhamos poder desenvolver isso daí. E ele me falou algo que eu achei interessante. Ele disse: pastor, eu acho assim, que quando você quer fazer parte de algo, automaticamente, não que se porventura tiver um teclado, você não vai desfrutar dele. Mas quando você quer tocar um teclado, geralmente você tem um teclado já que você gosta, que você quer. E no mínimo você tem a disposição de colocar recurso, empreender recurso para você alcançar aquilo que quer. Então, o que eu vejo com tudo isso? Por que Deus ele sempre busca pessoas com coração pronto ou em prontidão para servir? Porque a consequência de você estar se colocando em prontidão é que depois você não vai deixar de lado a busca pelo preparo. Quando eu vejo um crente dizendo, como você falou aí, eu tenho um desculpa para me preparar, eu tenho um desculpa para fazer isso, jamais, dificilmente, você vai encontrar disposição e prontidão nele para serviço. Não tem. Agora, quando você encontra alguém com prontidão, com desejo de servir, é fácil demais você trabalhar com essa pessoa e dizer: então vamos nos preparar, faça uma aula teológica, venha na escola bíblica, ele sempre vai estar disposto a aprender. Então você vê que uma coisa vai puxando outra, e a grande pergunta nos dias atuais é: o quanto essa geração tem entendido o compromisso com tudo isso daí? A busca. Eu tinha até anotado aqui sobre o diácono, né, a palavra definição do grego, que já falamos tanto aqui, que é servo. Mas o que chama a atenção é que o diácono ele não surgiu apenas para cuidar de mesas, de portas e mesas, mas para preservar a unidade da igreja. E isso que é forte. Por quê? Porque enquanto eles estavam em busca de oração, se aplicando a doutrina, a palavra, houve um grupo de pessoas que vieram contestar. Então, o diaconato não somente estavam em prontidão para servir naquela situação, mas também preservar o quê? A unidade da igreja. A pergunta que eu faço é: imagine que se os diáconos dissessem: nós não vamos fazer. Eu não fui chamado para isso. Será que a igreja não teria dado confusão, bagunça? Será que os apóstolos não teriam que sair das suas funções naquele momento para exercer essas funções? O que será que deveria, o que aconteceria? Então você vê que foi muito mais do que a disposição em servir, mas foi a sensibilidade de saber que o ato de servir naquele momento preservaria a unidade da igreja e os falatórios seriam o quê? Eximidos, diminuídos. É mesa que precisa? Então vamos lá. Então percebemos que existe um poder muito grande por trás da palavra servir, de disposição. E hoje nós vemos o quê? Por que a igreja
já não tem tanto essa unidade. Por que a gente percebe que parece que um campo, eu não estou falando sobre atuações e formas metodológicas de trabalho, mas eu estou falando sobre você estar disposto a ajudar os que estão próximos, entendendo que nós trabalhamos em prol de um mesmo reino. Ah, não, faz parte daquele campo, então você que se vire. Ore para que Deus mande. E muitas das vezes a pessoa está orando, ela é a resposta, evidenciou, identificou, está ficando inquieta em relação àquilo, mas não se coloca de forma pronta para que possam ajudar as pessoas. Também eu falei que o serviço espiritual, até a distribuição de pão, exige unção, prontidão, zelo. Ah, não. Por que eu falei sobre isso daí? Porque tudo que você faz na obra de Deus, indiferente do que seja, se é limpar um banheiro, se é cuidar de uma porta, se é juntar folha nas britas, tem que ser feito, eu vivo essa máxima, tem que ser feito sempre com relevância e reverência. Não existe essa, não, eu vou me aplicar mais a isso porque... Não. Existe o quê? Sim, necessidades. Mas tudo que se faz para o reino tem que se fazer de que forma o quê? Relevante. Tem que dar o seu melhor. Senão, você acaba dizendo para todos que estão do lado que você é menos importante para Deus, que para Deus você simplesmente foi chamado para algo que... Eu costumo dizer assim, não é que seja para algo que ninguém queira fazer. Até o fato de que você fazer algo que ninguém quer fazer te coloca já em grande status. Já te coloca realmente, eu digo assim, o mundo espiritual, através de Satanás, começa a ficar em prontidão. Por quê? Porque se tem algo que ninguém quer fazer, então nós começamos a analisar o porquê que ninguém quer fazer. Existe humildade, existe dedicação, existe busca. Então, se alguém se dispôs, é porque teve a sensibilidade. Não há ministério pequeno no reino. Quem serve pão também abre céus. Então nós vemos o próprio Estevão. Iniciou seu ministério, quem sabe para alguns poderia dizer hoje, servi mesa, mas foi o primeiro mártir. Como você mesmo falou, quem sabe poderia ter nos falatórios nos dias atuais, se tivesse ficado em casa, se não tivesse ido para lá, se não tivesse tentado se aparecer, foi chamado para a mesa, o que estava fazendo lá no meio dos fariseus, dos doutores, porque que não ficou em casa? Então o que eu falo nesses últimos dias, irmã Mância, é que aquilo que nós carregamos é muito maior do que a nossa vontade, do que nós mesmos. E quando nós estamos alinhados à vontade de Deus, e nós estamos realmente dispostos a servir, certamente a nossa vontade sempre vai ficar em segundo plano. Nós sempre vamos estar dispostos a cumprir. Então o diaconato não nasceu num púlpito. Ele nasceu no lugar de quê? De necessidade. A pergunta é, será que temos necessidade nas nossas igrejas nos dias atuais? Numa sociedade onde solidariedade é um milagre, ser diácono é tão importante quanto ser um pastor. Mas é verdade. Necessidade nós temos aos montes. E às vezes numa congregação, uma pessoa faz esse trabalho de assistir às mesas. Às vezes nem é um diácono, às vezes é uma irmã. Verdade. Às vezes é uma irmã que cuida da parte social e com maestria cumpre esse desígnio. Enquanto os diáconos entenderam que parece que eles passaram num concurso e o trabalho deles agora é só sentar no altar e dia de ceia levar o pão e o vinho. É de fato a perda do conceito do que é ser diácono. Normalmente os diáconos que servem mal são aqueles que, pegando o gancho no início da tua fala agora, se consideravam preparados. Você quer saber quando você está preparado, além de pronto? É quando você... Ou quando você não está preparado, é quando você pensa que está. Não, eu estou preparado para o diaconato. Aí é que você não está. Porque quando eu acho que eu estou cheio do Espírito Santo, provavelmente eu não estou. Não tem aquela pessoa que jejua, sobe monte, mortifica a carne, e quando termina esses processos de sacrifícios, se acham cheias do poder de Deus e estão prontas para enfrentar o inferno. Quando na verdade a mortificação da carne deveria nos fazer nos considerarmos mais humildes ainda. E incapazes se não for o poder de Deus atuando por nós.
Então, quando eu acho que estou preparado, provavelmente é quando eu não estou. E aí surgem esses maus diáconos que não entenderam o que é diaconato. Eles realmente acham que estão ali para cumprir uma figura e daqui a pouco vai cumprir outra figura. Aí você gera uma classe de obreiros malfadados ou fadados ao fracasso. Nós parece que temos uma recusa de entender que o reino de Deus também tem hierarquia. E na hierarquia, cada indivíduo tem a sua função a cumprir e deve cumpri-la, se não com perfeição, mas buscando a marca da perfeição. Entendendo que sem ele, sem aquela parte, o todo não vai funcionar. E que é um prazer fazer aquele pedaço da obra. No entanto, como ser humano, ele, especialmente a nossa sociedade ocidental, ele é adestrado à competição. Triste isso. Nós não queremos respeitar a hierarquia do reino de Deus, mas queremos impor a competição. Então, no momento em que o meu serviço como diácono pode ser visto, aí eu vou trabalhar suando incessantemente. Mas no momento em que ele não vai ser visto, deixa para o outro fazer. Porque eu vou fazer, e é outro que vai levar o nome, vai levar a glória, o crédito. Eu vou fazer o nome de outro. Ou seja, obreiros que não estão preocupados em propagar o nome de Jesus, mas em fazer o seu nome ou não fazer o nome de outro. E aí dá a entender por que às vezes nós estamos nas nossas igrejas com a estrutura famélica, parece que a igreja vai bambeando nas próprias pernas, porque como é difícil o espírito do discernimento hoje, porque do auxiliar ao pastor, tá difícil os homens serem cheios do Espírito Santo para ter o discernimento, tem que botar quem tiver por aí. Mano, não tem ninguém, bota ele mesmo. Vai quem tem. E vamos nos conformando com isso como se isso fosse o normal. Eu vou abrir aqui um parêntese, que eu estava pensando hoje. Eu estava vendo alguns cultos aí na internet, umas pregações, e fazendo um paralelo sobre eu estava vendo uma pregação que fazia um paralelo sobre o episódio da inauguração do Templo de Salomão, onde a glória desceu, a nuvem encheu o lugar, e os 120 sacerdotes que estavam ali não conseguiram ficar de pé, eles caíram. E o pregador no vídeo dizia, hoje a gente precisa fazer isso artificialmente. Porque como não desce mais a fumaça da glória de Deus, a gente bota aqueles equipamentos que sai a fumaça de baixo para cima. E pronto, está substituído. E isso é o normal, é o novo normal. Não adianta falar contra essas coisas, porque é isso que é o novo normal. E se você falar, você vai ficar falando sozinho. Da mesma forma na questão do serviço. Parece que é tocar numa tecla cansativa. Quem fala é o chato da história. É uma inversão tão grande, sabe? O que é errado virou certo, o que é certo virou errado. Antigamente a gente dizia assim, eu tô ficando velho, né? Doido. Mas agora parece que a gente tá ficando doido antes de ficar velho, porque tá tudo ao contrário. Os critérios são completamente humanos. São pelos olhos dos homens. O que é que ele pode fazer aqui na igreja? Ele tem condição de manter esse departamento? Condição financeira. Ele tem condição financeira de manter esse departamento? Se botar para cuidar de uma obra e faltar renda, ele vai arcar? Vai, então vamos botar. E eu não me lembro de ter esse critério na história da igreja. Porque o pessoal acreditava que a volta de Jesus era tão iminente que eles já vendiam tudo que tinham e nada os faltava. Não tinha essa necessidade de escolher pessoas de posse, porque estava tudo no mesmo nível. Então, essa extrema flexibilização dos nossos critérios para a escolha de diáconos e o nosso contexto social de fracasso social, nos leva a termos que refletir
Onde é que nós vamos parar? Como é que nós vamos terminar? Como é que nossas igrejas vão ficar se nós não retornarmos ao padrão bíblico? Eu falo aqui muito em casa, e pegando um gancho daquilo que você falou, parece que quando o pessoal vem buscar, sobe monte, desce monte, vai para a oração, ele se acha o super-homem agora, espiritualmente falando aqui na Terra. E é interessante, porque aqui em casa, quando eu vou buscar mais intensamente, é o contrário, eu entro em crise. Eu entro em crise, eu falo para a mulher, olha, a vontade que tem é de sumir, pedir para Deus já me levar. Porque quanto mais você busca, mais eu falo por mim, mais eu vejo que realmente a misericórdia de Deus e a graça é extremamente gigante na nossa vida, porque quanto mais próximo dele, mais o nível se intensifica de olharmos como Isaías olhou e dizer, meu Deus do céu, o povo é pecador e eu também estou no meio. Ou seja, você tem um senso de inclusão, que é uma prova disso daí. Eu acho interessante nos evangelhos que os judeus odiavam os publicanos. Quando falava em coletor de imposto, e ainda quando era judeu, era traição à pátria. Era problema certo. Então Zaqueu sofreu. Agora o que me chama a atenção é que Mateus, ele é chamado um coletor de impostos. Mateus, a única genealogia que fala que ele era coletor de impostos é o evangelho a qual ele escreveu. Quem sabe se fosse nos dias atuais, o senso poderia ser esse. Olha, o meu passado foi esquecido, eu vou jogar agora no mar do esquecimento, porque tem respaldo bíblico. Mas Mateus, ele fez questão de escrever. A genealogia não, o nome de todos os apóstolos ali, e no seu nome ele colocar qual era a sua função, apresentando o tamanho da graça que o alcançou. Ou seja, ele poderia estar dizendo, vocês ficaram bravos comigo, mas a graça me alcançou e eu não me envergonho daquilo que eu vivi. O que importa agora é o padrão que agora é estabelecido na minha vida. Então, você vê que realmente existe uma inversão de valores, onde parece que já não tem mais essa sensibilidade. E sobre essa questão de fumaças, atrativos humanos, estratégias humanas, para que possam atrair pessoas, Abacuque já deu a receita. O avivamento é segundo a sua palavra, ou seja, Deus ele é responsável a partir do momento que nós entendemos o que precisa ser feito. É a palavra e a oração, Deus agrega. Eu não vejo em nenhum momento em Atos dos Apóstolos, os apóstolos saírem lá, pelo amor de Deus, aceite Jesus. Jesus vai dar um carro, vai dar uma moto. Pelo contrário, eu vejo por 2 vezes, no mínimo, ali, a igreja sendo agraciada com membros, e o texto diz assim, e acrescentava o Senhor, todos aqueles que haviam de ser salvos. Ou seja, aonde existe palavra, aonde existe unidade, aonde existe serviço, Deus tem prazer em fazer com que aquele ambiente prospere, onde aquele ambiente seja cheio da presença dele. Eu sinto uma graça aqui que eu... Amém. Meu Deus do céu. Eu não sei se vão me perguntar o que é que eu tenho contra João, mas usando Mateus como exemplo, Eu já sei onde você vai chegar. Mateus, que poderia não dizer que era publicano, falou que era. E João é totalmente diferente. E João, que era o discípulo do amor, disse a respeito de si mesmo. Si mesmo, testemunha era que ele era o discípulo amado. É. Que deitava a cabeça no peito de Jesus. Jesus nunca disse isso. Sim. Foi o próprio João que escreveu sobre si mesmo. Ou seja, de onde não se esperava veio um pouquinho de arrogância. Sim. De onde se achava que viria, talvez, arrogância, veio humildade. E no serviço a Deus, na escolha de obreiros, isso é muito evidente. Às vezes, pessoas por quem você não dá nada, você não acredita que ele vai dar para um diácono, se tornam mais servidor deles. E outros que pareciam ter preparo, na primeira dificuldade, já estão entregando os pontos. O que é preciso, então, para administrar esses dilemas? Discernimento. Ontem, eu pensando sobre esse tema, e eu gosto muito de ilustrar, e eu acho que aqui, pelo fato de gostar muito de ilustrar, Deus acaba nos comunicando em forma de ilustrações também, de figuras. E eu passei a tarde Deus me apresentando, me fez um questionamento, uma pergunta, e me fez pensar. Quando você vai comprar um carro, qual é a primeira coisa que você observa? Eu não sei os demais, eu acredito que toda regra existe sua exceção. Mas geralmente pessoalmente, eu vou olhar primeiro
a quantidade de lugares. Eu preciso ser prudente com a minha família. Onde é grande, então eu preciso saber se vai caber. Segundo é olhar se esse carro é econômico, como é que está de motor. Quando você vai visualizar o carro, olhar, e seja num pessoal particular, ou seja numa garagem, uma revenda, você vai lá, a primeira coisa que você se preocupa é o quê? Como é que está o motor? Como é que está aí? E Deus começou a me mostrar isso, irmãos, porque nos preocupamos tanto com isso. E ele me fez lembrar de um fato que aconteceu, que eu cuidei tanto do motor do meu carro. Eu fiz revisão, cuidei tanto da revisão, gastei 2.000 e pouco na época, que aquilo que era simples, e para mim poderia ser que não trouxesse tantos danos, que é chamado correia dentada, não cuidei. E estourou. Então você vê que uma correia dentada, um valor tão baixo, e ela faz movimentar uma engrenagem tão grande, e ela traz unidade para todo aquele transporte. E o que Deus começou a me falar? O grande problema hoje é que os pequenos, pelo fato de que querem ser motor, eles não querem ver a engrenagem rodar. Eles não querem fazer esforço para que tudo isso aconteça. Não sabendo ele, o senso de responsabilidade que viria sobre a sua vida e a importância deles estarem ali inseridos. Então, tem que desmistificar isso, tirar da cabeça dos crentes tudo isso que Satanás tem colocado, dizendo que não vai dar certo, que não vai, que não é relevante o seu ministério, que não é relevante aquilo que você faz. Esses dias eu falava com um rapaz, ele é de outro ministério, não é assembleiano, e eu convidei ele para fazermos algo, né? E ele disse, hoje eu não posso. Eu disse, mas por quê? Ele disse, não, porque hoje eu tenho uma função específica na igreja. Eu sou diácono responsável pela limpeza da igreja. E hoje eu vou estar lá com os meus liderados, com o pessoal lá. E nós vamos dar uma geral na igreja, limpar os banheiros, fazer tudo, porque quando chegar o dia do culto precisa estar tudo impecável. Uhum. E eu fiquei pensando, Jesus, eu digo, a gente fica naquele senso, né? Muitas das vezes acaba monopolizando, achando que a placa onde a gente acredita ser a mais correta, e observamos tudo isso daí, e muitas das vezes com o olho de insensatez acaba dizendo, mas para que tudo isso daí? Aí nós olhamos alguém no ministério tão pequeno e no final das contas nos ensinando grandes verdades, dizendo, não, eu preciso tirar esse dia de hoje, prontidão, dedicar seu tempo, recursos, temos que conseguir comprar produto. Tem pessoas que têm esse prazer de dizer, não, eu preciso fazer alguma coisa e nós vamos lá para limpar a igreja. Então imagine só. Aqui eu falando sobre os crivos da época da escolha dos diáconos, boa reputação. Eu não vou ler os originais, mas falando sobre as suas definições naquele ali, dentro dos originais. Testemunho confirmado pela comunidade. Boa reputação não é somente olhar e dizer, eu sou amado do Senhor, como o João falou, eu sou isso, mas o que a comunidade fala de mim? O que eles... Um dia eu fiz um vídeo, até me falaram mal, disse, rapaz, você não é o que você pensa que você é. Você é o que as pessoas estão enxergando naquilo que você está fazendo. Então, muitas vezes você pode achar que você é bacana, mas na verdade, como é que as pessoas que estão próximas estão te enxergando? Então, nós vamos vendo que a primeira coisa era o testemunho confirmado pela comunidade, porque foi apresentado à comunidade e foi permitido que escolhesse. O segundo, cheio do Espírito Santo. Não somente habilidade, mas unção. Habilidade até alguns aí endemoniados têm. A grande questão é a unção, de onde veio? Essa capacidade de executar algo. Cheios de sabedoria, discernimento, eu falava esses dias, discernimento para resolver conflitos. Ou seja, o problema está em assistir mesa, tem conflito, então nós vamos resolver tudo isso daí, nós vamos estar prontos para fazer isso. Então, a revelação de Deus exige caráter, unção e sabedoria até para aqueles que estão em menores serviços, como servir pão às mesas. Nos dias atuais, levar cesta básica aos menos favorecidos. Ou seja, os critérios eram esses. Então, eu entendo logo de pronto que o fato de estarmos cheios não é porque existia uma necessidade, porque eles já estavam cheios quando a necessidade chegou. Ou seja, é estarmos buscando incessantemente a presença do Senhor. Eu lembro quando eu fui para o Pernambuco e alguns jovens me chamaram lá para que a gente pudesse conversar e eles saberem algumas questões aqui relacionadas a testemunho do Sul, assiste os Gideões, aquelas coisas, e eles queriam saber como era. E eu estava na chácara e eles foram. Não, na verdade eles iam na chácara e eles foram na casa, na cidade, e eles começaram a relatar. Para eles, testemunhos simples. Situações que eles vivenciaram com o Espírito Santo que para eles não eram tão relevantes quanto aquilo que eles assistiam na televisão acerca do Sul. Aí eles começaram a relatar. Disseram, olha, teve um dia que nós estávamos orando num galinheiro. Isso aí já me trouxe confronto.
Ou seja, é você deixar o conforto do seu lar, o conforto da sua cama, o conforto da sua casa, para estar dentro de um galinheiro com outro jovem de mão dada, orando, buscando a Deus. Para quem não sabe o que é o galinheiro no Nordeste, o Aman sabe como funciona tudo isso daí. Então, eles estavam dentro daquele galinheiro, diz que todos eles de mão dadas e com olhos fechados, mas ouvi um clarão, mesmo com os olhos fechados, que intensificou, que não somente eles conseguiram enxergar com os olhos fechados, como não tiveram como abrir os seus olhos, tamanho era o claro, a qual eles conseguiram ter a percepção. Aí diz que aquele claro foi sumindo e eles abriram os olhos quando olharam uma tocha de fogo que subiu em sentido ao céu. E eles estavam relatando, escuta isso, relatando testemunhos que para eles era tão simples, buscando de mim testemunho que para eles acrescentariam sua fé. Isso daí é a simplicidade que vocês têm vivenciado aqui. Aí eles sim, assim, então continua, porque eu não cheguei nesse nível não. Eu digo, será que tem que ir no galinheiro? Se você disser isso aí para um ateu, ele vai dizer, não, foi um raio bola. É mais ou menos isso aí, foi um raio bola. Mas como é que os caras viram um raio bola e ainda sobreviveram? Sobreviver. Né? Veja só, você falou, Deus atua, nas minhas palavras, inclusive nos trabalhos menores, né? Eu cunhei para mim o termo saneante. Deus atua, inclusive, nos trabalhos saneantes. São saneantes. Na política, saneamento básico não dá voto, porque está escondido. Está escondido. Fica debaixo do chão. Uhum. No serviço a Deus, esses trabalhos saneantes, o diaconato, o serviço às mesas, a assistência a órfãos e viúvas, aos enfermos, o discipulado, são trabalhos saneantes e provavelmente esses são os que mais vão gerar galardão. Porque você está fazendo a despeito de alguém estar vendo, sabendo que o galardoador está vendo. Nós, irmão Charles, demoramos a encontrar prazer nas coisas do Senhor. Mas quando o diácono serve em sinceridade de coração, ele aprende a sentir prazer em diaconar. E ele chega até a não desejar mais outra coisa a não ser diaconar. Porque eu vou lhe dizer uma coisa, aprendi isso e tenho isso como verdade. O diácono que quer a todo e qualquer custo ser presbítero, não entendeu o que é presbitério. O presbítero que quer a todo e qualquer custo ser pastor, não entendeu o que é ser pastor. Ele não tem prazer naquilo que ele faz. Ele quer outra coisa? Sim, mas é verdade. Se ele quer outra coisa, ele não tem prazer naquilo que ele faz. Mas está feliz e contente. Então, precisamos aprender a sentir prazer naquilo que fazemos para o reino de Deus. A termos satisfação. A gente vive muito insatisfeito. Mas eu sou só isso, eu faço só isso. E às vezes nem isso que a gente tem para fazer, a gente está fazendo de fato. De fato. Então imagina se fazendo aquilo que já nos é mandado, somos servos inúteis, imagina quando não fazemos nem aquilo que nos é pedido. Você tocou um ponto aí que eu achei muito interessante sobre a questão do saneamento, né? É algo que não dá ibope porque fica em oculto. Agora é assim, não atrai voto apresentar projetos dessa forma. E eu fico triste quando eu vou para o Pernambuco, cidades pequenas, que não tem saneamento básico, não tem nada, é tudo jogado à deriva. Então, não se dá voto quando você apresenta-se um projeto relacionado a isso. Agora, questiona-se. Está sujo demais, reclama demais, poderia fazer alguma coisa. Ou seja, ninguém quer fazer parte disso. Mas quando você percebe que não está de acordo com aquilo que você gostaria, você começa a encontrar nomes. Por que fulano não fez? Por que ciclano não fez? Por que isso? E realmente eu concordo que os galardões, os maiores, com certeza alguma coisa são reservados para esses que no anonimato servem ao Senhor. Hoje eu falar sobre o voluntariado, né? Sem trabalhar buscando benefício próprio ou uma recompensa depois. Apesar de que o nosso Deus ele trabalha com a lei do recompensa. Pense em um Deus que tem prazer em presentear. Existe uma dádiva maior do que a salvação? Nós poderíamos estar servindo simplesmente pelo fato de sabermos que todo o pagamento foi feito na cruz e que nós já somos salvos. Aí Cristo ainda disse que haverá o quê? Um tribunal onde seremos galardoados. Ou seja, ele tem prazer em abençoar quem está ao seu lado. E aqui nós falamos agora um pouco sobre o papel da congregação na escolha. Pedro poderia impor nomes. Pedro simplesmente poderia dizer, olha, tem um aqui fulano, cicrano, beltrano. Mas o que Pedro faz é dizer, escolhei dentre nós. Ou escolhei dentre vós, algumas traduções. Ou seja,
Identifique quem vocês realmente percebem que dará conta de tudo isso daí. Eu fico imaginando o próprio Israel dizendo, não, olha, Saul acredita que foi uma boa escolha. E depois não tem como reclamar com Deus dizendo, apesar de que nós gostamos da escolha, a escolha era aquilo que nós buscávamos, e isso é uma verdade tão grande que o próprio Samuel, o grande profeta, queria seguir o mesmo padrão. Olhou para um dos filhos de Jessé e queria seguir o mesmo padrão do próprio Saul. Aí Deus tem que intervir e dizer, não, agora o padrão humano já foi. Agora deixa eu trabalhar. Pega o pequeno, busca o pequeno. E eu entro naquilo que você falou, que muitas das vezes um auxiliar ele já é presbítero, ele já é evangelista. Só que tem o tempo. Davi, naquele momento da unção, ele já se tornou o rei na visão. Na verdade, Deus já disse, eu encontrei o novo rei. Aí evidenciou perante a sua casa que ele seria o rei. Mas existiu o quê? Um tempo de preparação, de provação ali para demonstrar que realmente ele era a escolha assertiva. Então nós vemos tudo isso. Então ele poderia delegar. Mas é interessante que ele permite que as pessoas analisem todos esses critérios e poder evidenciar tudo isso. Então, os critérios utilizados hoje, na sua visão, irmão Amâncio, quais seriam? Será que poderíamos acrescentar alguma coisa? Ou poderíamos diminuir alguma coisa? Olha, eu não sei se nós teríamos que adotar mais critérios para quem vai ser escolhido ou para quem vai fazer a escolha. A escolha. Sabe? Porque o texto diz lá em Atos 6:2, e os 12 convocando a multidão dos discípulos, ou seja, aqui certamente tinha aqueles 72 e mais os outros que foram acrescidos, né? Vamos dizer que não é razoável que eles deixassem a palavra de Deus e servissem à mesa. Escolhei, pois, irmãos, 7 varões dentre vós. Ou seja, quem fez a escolha não foram os 12, foram os demais que os 12 autorizaram. Sim. E aqueles discípulos que fizeram essa escolha dos 7, que os 7 estavam entre eles, na verdade, já viviam em oração e em dedicação à palavra. Porque quando os 12 disseram, não é bom que nós deixemos o ministério da palavra, eles também estavam envolvidos. Então eles viviam já em oração, viviam o ministério da palavra, e não dá pra gente, isso é uma construção exegética, Sim. mas não dá para pensar diferente de que eles tinham discernimento, de olhar e entender. Aquele ali certamente dará um bom diácono. Dentro desses critérios, não foi difícil escolher. Eu acredito que se tivesse sido difícil, tivesse havido dilema ou conflito, teria sido desejado, já que mesmo na igreja primitiva, quantas vezes houveram conflitos e a Bíblia em nenhum momento nega citá-los, né? Afinal, era um agrupamento humano. Hoje eu acrescentaria como, eu vejo que poderia ser acrescentado como critério, na verdade já é, né? O estudo profundo da palavra de Deus. Porque embora o diácono vá assistir às mesas, visitar órfãos e viúvas, enfermos, etc., quando ele chega lá dentro de casa e mata a fome ou a necessidade específica da pessoa, ele também se depara com a necessidade de esclarecer o evangelho àquela pessoa. Tem muitos que não querem o evangelho, querem apenas a benesse, mas tem muitos que, naquele momento, serão tocados pelo Espírito Santo e precisarão de quem os esclareça. Então é importante que esses que, nos nossos tempos, exercerão o diaconato, também estejam prontos e sempre se preparando para dirimir as dúvidas das pessoas, dos assistidos, em relação ao Evangelho de Deus, ao Evangelho de Cristo. E não só ao Evangelho, mas que sejam também, que procurem ser aliados das suas igrejas. É tão triste quando um diácono vai visitar alguém, irmão, eu falei com o pastor, mas ele não fez nada não, mas está aqui uma cesta básica para você. Esse cara é inimigo da igreja. Entende? Então, é necessário ter a sensibilidade de entender que nós somos um corpo. Como corpo, não somos perfeitos, mas precisamos andar unidos e unânimes. As duas coisas. Nós podemos estar unidos, mas cada um fazendo de um jeito diferente, às vezes se atropelando.
Nós podemos não estar unidos, sermos briguentos uns com os outros, mas estar unânimes porque queremos um fim único. Mas o certo é estar unidos e unânimes. Eu acho assim que não necessita de outros critérios. Porque se ser cheio do Espírito Santo já não for suficiente, nada mais vai ser. Todos os outros são critérios acessórios. É interessante que você falou ali, que nós tínhamos comentado antes, sobre a sensibilidade por parte dos discípulos ali e diáconos em saber que eles também faziam parte de trazer a unidade na igreja e diminuir conflitos. Mas me chama a atenção é que a Bíblia relata o nome dos 7. Sim. Evidencia depois só 2. Então você percebe-se que até no trabalho do anonimato, Deus ele está junto. Mas, como você falou aí, sobre o estudo aprofundado das Escrituras, você vê que na defesa de Estevão, ele trouxe uma construção que, sem explicações, que deixou todos ali, realmente não teria outro fato a ser feito como foi feito esses dias de matado o rapaz nos Estados Unidos. Ou seja, quando você não tem argumento suficiente para debater com aquele que faz uma boa apologética, o que resta é o quê? Pega a pedra aí e vai matar. Então é o que está acontecendo. Outra questão que eu faço questão de mencionar, corroborando com o que você tinha dito, não somente Estevão fez toda essa construção exegética, apresentando com convicção, autoridade, aquilo que realmente estava vivenciando, como o Filipe depois, que fez parte do diaconato, foi chamado de evangelista. E outra coisa, o Estevão, lá no início da conversa, eu falei que acredito que para muitos o serviço eclesial vai ser uma carreira, para outros não. Sim. Se Estevão não tivesse morrido, naturalmente ele seria um presbítero depois. Aí você vê ele já fazia esse papel. Já fazia esse papel. Mas é o que eu falo, o próprio Filipe, tamanho era a urgência que quando ele se encontra com aquele eunuco, lá ele é transportado, transladado, ele é levado pelo próprio Espírito Santo para pregar em outra região. Aí nós ficamos pensando, então quer dizer que o fato de você ser chamado para servir mesas, quer dizer que o chamado não te limita somente àquilo? Não. Ou seja, se você foi chamado para algo, não quer dizer que você tem que negligenciar as demais. Aí o próprio Filipe é chamado de quê? Evangelista. Hoje, dentro da nossa hierarquia eclesiástica, é auxiliar, diácono, presbítero, evangelista e pastor. Foi chamado para servir mesa, mas estava reconhecido como evangelista já. Ou seja, será que realmente nossas ações, a nossa forma, a conduta, a vivência... É por isso que eu vejo muitas pessoas que estão aí iniciando alguns trabalhos de relevância que o pessoal olha assim, você é pastor. Aí diz, não, mas não sou pastor. Vi muitos já falando isso aqui, pode ser que você não tenha sido reconhecido aqui, mas o céu já existe uma determinação, porque o seu trabalho é feito de acordo. Então, isso que eu falo com o tamanho da importância, que mesmo o seu nome não ser mencionado, não quer dizer que você não tem um trabalho relevante. Apenas Deus apresenta. Na nossa sociedade, no direito, por exemplo, no direito administrativo, a gente tem na administração pública, a gente tem um poder discricionário, que é aquele poder que o agente público, para chegar ao interesse público, ele pode ou não conceder direito. Por exemplo, o porte de arma. Você pode ter todos os requisitos necessários para o porte de arma, mas o agente público pode, em nome do interesse público, te negar. Ou seja, vai ter gente que merece, mas não tem. Tem gente que não merece, mas vai ter. E também tem o poder normativo, que é aquele que obriga o agente público a conceder o bem àquele que cumpre o requisito. Por exemplo, a aposentadoria. Se você cumpre o requisito da aposentadoria, você tem que ser aposentado. No serviço a Deus, às vezes é parecido. Tem gente que tem o cargo, tem a função, mas não merece. Não merece. Houve uma discricionariedade. Mas sempre que alguém cumpriu o requisito, tem que haver discernimento daquele que está na hierarquia acima para conceder a oportunidade de exercer aquele serviço. Ele tem um requisito. Por que não testá-lo? Por que ficar criando dificuldade, burocracia? Não, mas caia na minha graça primeiro. Se cair na minha graça, aí eu dou a oportunidade. Não é assim que deveria ser. Mas no reino de Deus também não é assim. É interessante que eu gosto de dizer que
O ser humano, ele facilmente esquece aquele que Deus já validou e registrou no céu. Não, esse daqui eu já chamei para isso. Mas parece que fazem vista grossa para esquecer, deixar no esquecimento. E tem uns que até faz um pouco de força para que realmente seja esquecido de vez. Diz, ó, tem até os critérios, mas vamos deixar de lado, que ele seja apenas uma tia, não precisa estar em evidência. Mata ele, joga lá, não sei para onde é que foi, mas houve um registro no céu. Ele foi chamado para tal função. Então, eu fico acho interessante essa relação do Estevão. Que convicção levá-lo a realmente estar disposto a morrer em prol daquilo que ele acreditava. Eu tenho falado esses dias, mamas, que nós só damos aquilo que recebemos e as convicções nos levam a lugares que poucos conseguem chegar. Eu não tenho como dizer que eu posso transferir algo para alguém que eu não seja convicto naquilo que eu estou falando ou naquilo que eu estou transmitindo. Senão acaba se tornando vozes de papagaio ou vozes de eco aí, aonde escutou-se e acaba se transmitindo, mas quando na verdade se pergunta, não tem aquela convicção que realmente traz aquela chama no seu coração de dizer, de fato acontece. De fato existe isso daí. Parece que nossas igrejas nesses dias atuais, e eu falo isso com dor, com tremor, que as convicções estão se esvaindo. Quando tu fala sobre pessoas num culto, quem quer ser batizado no Espírito Santo? Vem aqui à frente. Você percebe que alguns, pelo fato de que já está há muito tempo no ministério e que não tiveram ainda essa experiência, eles vão pelos constrangimentos de depois não dizerem, não tem, por que não veio? Mas que, na verdade, já não almejam mais tudo isso daí. Já não desejam ser cheio dessa presença. Aí eu pergunto, onde é que nós vamos parar com tudo isso daí? Realmente, o que vamos esperar? Esses dias eu estava tentando imaginar, e isso daí eu digo que são ferramentas que nos traz crise de ansiedade. Eu pensando, o que será a igreja daqui a 5 anos, 10 anos, se continuar dessa forma aí? Ainda existe muitos que dizem, mas isso aí tem que acontecer, isso é preciso. Eu digo, sim, mas o fato de ter que acontecer não significa que nós precisamos ser omissos naquilo que nos foi colocado como responsabilidade. Nós ainda continuamos sendo luz. Não é que vai acontecer que Jesus vai nos apagar, nós continuamos ainda sendo luz. Então, as trevas é a ausência da luz. Então, agora nós vamos permitir, porque haverá o arrebatamento e tudo vai acontecer, agora nós vamos ter que ser apagado. Vamos então agora ir lá para o velador e colocar uma bacia em cima ali, ó, você não faz mais nada. Até porque a questão da luz, ela está vinculada ao fato de que precisa se ter obra aquele que tem luz para que o nome do Senhor seja glorificado. Ou seja, se não tem glorificação do nome do Senhor é porque ele não está tendo obra. Se não está tendo obra, é porque certamente nós não estamos transmitindo aquela luz que deveria transmitir. Então tem sido preocupante nesses últimos dias aí. Mas eu não sei quanto tempo passa ali, eu vou fazer só mais umas considerações para permitir que você fale e para a gente irmos comer ali. As lições para hoje, eu anotei ali, que todo crescimento ele traz desafio. E precisamos de servos espirituais para resolvê-los. Eu vou falar aqui utilizando a minha filha. A Ana Lívia, ela cresceu de uma forma muito rápida, ao ponto de que parece que os seus ossos não foram suficientes para suportar o crescimento. E hoje ela tem problema nos seus joelhos. Então nós vemos que a partir do momento que não existe uma estrutura capaz de suportar o crescimento, traz deficiência em algum lugar. Agora hoje, se houve isso daí, o que precisa ser feito? Hoje a gente tem um acompanhamento de médico. Nós vamos para médico, ou seja, nós buscamos pessoas preparadas para que derem condições desse crescimento se normalize, se equilibre. A pergunta é, se em meio a desafios os crescimentos se intensificam, mas nós precisamos estar preparados, buscando, desenvolvendo, para fazer com que tudo isso cresça de forma sadia, haja saúde no meio. Se ninguém quer mais desafio. Eu acho que eu me encaixo mais nesse exemplo do que a tua filha. Porque a tua filha teve um crescimento a despeito do que ela pudesse controlar. O meu crescimento foi porque eu como demais. Então, o meu joelho hoje é prejudicado porque eu cresci demais por comer demais. Na obra de Deus, enquanto as coisas estão sendo feitas na direção de Deus, não existe uma hipertrofia. Tudo acontece à medida do plano de Deus. Agora, quando
o rebanho começa a fazer o que eu fiz com os meus joelhos, ao invés de o rebanho ter pasto, começa a comer ração. E quem cria criação, quem cria bicho pequeno, sabe o que, é que a ração faz na teta dos animais, no Uber. Quem gosta de buchada sabe que o bicho que come muita ração fica cheio de caroço por dentro, etc. Porque o certo, esses animais foram criados para comer pasto. Então, se o rebanho come ração ao invés de pasto, ele vai sim adoecer. E aí nós vamos começar a precisar de um corpo diaconal, presbiterial, etc., que gaste mais tempo para cuidar de um rebanho doente e menos tempo indo lá fora, resgatando os que por desventura se perderam ou que ainda necessitam ser alcançados. Agora aí já é questão de hierarquia. Que a quem compete o oferecimento do alimento já não vem tanto não é tanto dos diáconos, mas dos presbíteros, dos pastores, né? À medida que os líderes oferecem comida artificial, adoecem o rebanho e aí sobrecarregam o trabalho dos demais obreiros, né? Inclusive dos diáconos. Eu acho que a solução passa, aí nesse caso, por uma necessidade de renovação de todo o quadro. Aí dá para o corpo diaconal dividir essa culpa. Né? E uma pergunta, eu tenho um pensamento, e eu acredito que você tenha algo formalizado em relação a isso. Nesses dias atuais, as pessoas, pelo fato de não conseguirem identificar o seu chamado, eles acham que não foram chamados para nada. Na cabeça de alguns, o fato de que eles não são pregadores de púlpito, então quer dizer que eles não têm ministério. Mediante tudo que nós temos falado, eu entendo que o serviço é tão espiritual como alguém que prega. O que você enxerga nisso daí? Sim. É tão espiritual quanto alguém que prega. Até porque o ministério da pregação hoje ele está muito deturpado conceitualmente. Né? Criou-se aí uma consciência itinerante. Eu sei que muita gente vai ignorar o que eu vou dizer. Braba essa questão aí. Mas que eu não vejo qualquer base bíblica para alguém viver pregando aqui e acolá e fazendo disso um modo de vida. A itinerância, a meu ver, ela é o ministério missionário. Você prega aqui e acolá, funda um trabalho, se responsabiliza por aquele discipulado e depois vai fazer isso em outro lugar. Mas você ficar pregando toda a vida para pessoas que não necessitam de arrependimento e ainda extraindo gordura dessas ovelhas e querendo dizer, não, é porque eu vivo da fé. O trabalhador é digno de seu salário. Estipulando valores exorbitantes. Mas aí já se tornou um hobby, não mais um trabalho, uma diversão. Até porque, infelizmente, mais de 90% dos pregadores itinerantes que a gente ouvir pregar 2 ou 3 vezes, você já sabe mais ou menos o que é que ele vai pregar na outra vez. Parece que vão mesclando pedaços de mensagem, porque a falta de inspiração é tão evidente que é fácil pregar uma mensagem decorada. Mas fechando esse parênteses, porque não é a questão. Nessa perspectiva, o trabalho do diácono ele é muito mais, digamos, profícuo do que um pregador, por exemplo, que vive dessa forma. Porque o diácono, ele tem que ser capaz de repetir o seu trabalho dentro da sua congregação, com o seu povo, sem enjoar. Porque depois que você prega 10 vezes para o mesmo público, você tem que ter realmente o chamado da palavra. Você tem que ter o dom da palavra. Senão, o pessoal já sabe o que, é que você vai dizer. Mas o diácono vai a vida toda fazer aquilo ali onde ele está inserido. E ele vai ter que ter paciência com pessoas que estão sempre precisando. Ele vai ter que ter paciência com pessoas que recebem e ainda reclamam. Ele vai ter que ter paciência quando ele for chamado várias vezes para fazer o mesmo trabalho. Se ele não encontrar prazer naquilo que ele faz, ele vive na insatisfação. Ele acaba desistindo. Então, sim, concordo. O trabalho do diácono, por ele ser
não só por ele ser, mas também por ele ser específico, localizado e requerer uma dedicação prazerosa, ele se torna bem mais profícuo, ele é muito mais profícuo, por exemplo, do que o exemplo citado, né, o Ministério de Pregação Itinerante. Então você que está ouvindo, assistindo depois, leve isso em consideração, tá? Porque o que eu vejo hoje de pessoas fadadas, buscando muito mais retroceder do que avançar em Cristo, pelo fato de que o discernimento, o entendimento sobre aquilo que eles estão fazendo para eles não é relevante, pelo fato de que seu nome não é mencionado a todos os momentos. E eu costumo dizer, eu até anotei aqui, que nem todos os nomes estarão em livros. Mas existe um livro que é muito mais importante do que todos os livros que estão sobre a Terra, que é o livro de Deus. Isso daí que importa. Então são pessoas que acabam limitando o seu chamado pelo fato de que não tem sido mencionado a todos os momentos. Eu já tive fato de pessoas que chegaram para mim, eles puderam fazer algum trabalho, participar de algum trabalho na igreja e dizer, se meu nome não for mencionado, eu não faço mais parte dessa congregação. Ou seja, eu preciso ser reconhecido. Então você vê o quanto está difícil nesses dias, né? Só um adendo, Charles. Sabe o que eu acho interessante? Essas pessoas que necessitam de um reconhecimento aqui, elas não são condenadas por causa disso. Só que Jesus disse que elas são comparadas aos fariseus. Elas já receberam seu galardão. Sim. Acabou. Lá não tem mais. É aqui. Se conseguir ir para lá, já recebeu o seu aqui. Eu prefiro receber lá. Mas com certeza, o depósito tem sido todo lá. A fidelidade no serviço abre portas para experiências maiores. Independente se é auxiliar, diácono, presbítero, a dedicação, o desejo em servir, com certeza será retribuído com visitações extraordinárias por parte de Deus. Ele tem prazer em tudo isso daí. E eu não falo somente porque nós estamos tratando isso daqui, mas é porque relatos são imensos de pessoas que na simplicidade, pessoas que hoje os seus nomes já não são mais cotados dentro de ministérios, já não são falados em púlpitos e nada, pessoas que entristeceram-se. E quando você vai conversar, ele fala sobre os relatos, sobre tudo aquilo que aconteceu. Então, eu falo sobre que a instituição dos diáconos mostra que o reino de Deus não se sustenta sem servos cheios do Espírito Santo. Pode ter até alguém dizendo que é servo, mas se não for evidenciado pelo desejo de estar sendo cheio, buscando a presença, certamente fica só naquela. Você até quer, mas você não agregou valor àquilo que você busca. Porque tudo que a gente agrega valor, nós temos o prazer em buscar. Então, Estevão e Filipe nos ensina que não existe ministério pequeno quando se serve a um grande Deus. O que existe é mentalidade pequena, escolhendo de que forma servir para que o seu nome fique aparentemente visível na parede da igreja, em alguns anais aí, que seja visto. Não, olha, foi feito isso dali. Então, seja servindo pão, seja pregando multidões, o segredo sempre é estar cheio e na direção daquilo que ele quer. Mas, Amâncio, eu gostaria, eu não sei se ainda está tudo bem ali com as câmeras, eu gostaria que você, eu esqueci de colocar até o carregador naquela, que experiência você poderia contar quando você estava diretamente na missão? Quando você, acho que foi 10 anos, né? Que você esteve quase 10 anos envolvido nisso daí. Eu sei que as experiências são muitas. Só o fato de você já estar lá já é uma grande experiência, né? Mas é um fardo difícil de ser levado se você não compreender e não tiver convicções de quem lhe chamou e que mesmo ele lhe chamando, ele não lhe abandona. Porque tem muitos aí que, pelo fato de não ter mais convicção de que foi chamado, já não tem mais convicção de que ele está junto, já não tem a certeza de que ele vai trazer um escape para as lutas diárias e tem abandonado. Fala uma experiência aí que você teve nesse campo missionário, assim que você poderia dizer assim, olha, Charles, essa marcou muito meu ministério e isso daí me traz ensinamentos até os dias atuais, não que os demais não tragam, mas que isso daí todos os dias me faz ser um servo melhor, me ensina realmente o meu lugar no reino de Deus. Charles, confiança. A gente fala muito em confiar em Deus, mas confia muito pouco. E o campo nos ensina a confiar. Houve um período que eu estava licenciado do meu emprego público e eu não consegui mais prolongar a licença.
E aquela licença me garantia parte do nosso sustento, para que eu não desse despesa à obra. E era 500 quilômetros de distância da cidade onde eu era licenciado, o campo missionário. Não daria para conciliar, eu tinha que fazer uma escolha. Ou voltava com a minha família, retomava o emprego e viver nossa vidinha, ou continuava fazendo aquilo para o qual Deus nos designou, nos chamou. Como é importante ter uma mulher de Deus ao seu lado. E eu chorei alguns dias, porque eu não queria voltar para o emprego, eu queria continuar na obra. Mas eu não sei se todo gordo é assim. Mas dentre os medos que eu tinha em relação à minha família era de vê-la passar fome. E eu disse, esposa, eu estou sem saber o que fazer. Eu prego que a gente tem que confiar em Deus. Mas eu estou sem coragem de deixar esse emprego público, que é pro resto da minha vida, para ficar aqui por um tempo que eu nem sei se vai ser o resto da vida. E a minha esposa olhou para mim e disse, abandona. Já era para ter abandonado. Já era para ter deixado. Glória a Deus. Será que Deus não vai cuidar de nós? E eu resolvi largar. A congregação que nós cuidávamos, num lugar bem difícil, mas já com bastante convertidos, eu já peguei essa congregação em andamento, rendia em torno de R$ 400. Não dava para manter nem a congregação praticamente, quanto mais o missionário. E depois que, encorajado pela minha esposa, nós tomamos essa decisão de nos dedicarmos exclusivamente à obra, o nosso pastor à época foi muito generoso e disse, o que entrar de recurso lá pode usar para a sua manutenção, não tem problema. Eu disse, amém, pastor, muito obrigado. Jesus multiplica esses 400. E após essa decisão, de um mês para o outro, mais que dobrou. E Deus foi abençoando, foi aumentando, de forma que aumentou em torno de 6 vezes o recurso daquela congregação e passou a ser suficiente para nos manter. Porque nós cuidávamos não só dela, mas de outros trabalhos também que estavam em andamento e, inclusive, fundamos trabalho naquele campo, né? E, para mim, de todos os testemunhos que eu tenho pessoais no campo, foi a edificação da minha confiança. Deus não abandona aqueles a quem Ele escolhe. E eu quero só fazer um comentário sobre a última coisa que você falou. Tem pessoas que vão ser diáconos a vida inteira. Mas você que é diácono, você não está errado em querer ser presbítero. A Bíblia diz que aquele que almeja o episcopado, excelente obra deseja. Então não é errado querer crescer. Só que veja, de repente Deus deu a você o dom da cura e você acha bonito o dom da revelação, da palavra do conhecimento. Ah, Deus me dá o dom de revelação. Deus dá. Agora você vai ter que fazer suas renúncias pessoais e buscar. Porque Deus já lhe deu o seu. Você quer mais? Então você vai buscar. Então, Deus aprove lhe capacitar para o diaconato, mas você deseja o episcopado, então é hora de estudar. Agora é hora de procurar o preparo, porque não é errado querer. E não tenha dúvida que Deus vai lhe oportunizar. Inclusive, você deve querer crescer. Eu aprendi isso no campo missionário. O obreiro que tem esse negócio de dizer, não, estou aqui, eu quero daqui para o céu, eu não quero mais nada, eu não quero cargo, eu não quero função, eu não quero nada. Ou ele está mentindo para si mesmo, ou ele ainda não entendeu o que é ser obreiro. O que é ser obreiro. Até porque, dentro disso que você falou, é interessante que Cristo ele distribuiu talentos de acordo com a capacidade do momento de cada um. A um deu 1, outro deu 2, até a epígrafe, tem alguns diz 10 talentos, mas na verdade são 8. 5, 2 e 1. Mas sempre nos dando a oportunidade de granjearmos outro. O que Cristo está dizendo? Eu te dou hoje porque a capacidade que você tem de maturidade para o momento é para um. Mas
eu te dou a capacidade de desenvolver isso e buscar cada vez mais. Irmão Mâncio, essa semana, ontem na verdade, quarta-feira, as duas, eu tive uma experiência, e para a gente finalizar, que eu achei interessante. Dentro do que você falou, eu nem ia falar, mas já que você comentou sobre a confiança, eu vou falar sobre o que Deus me falou. Eu passei algumas batalhas e lutas, e isso daí são diárias, mas tem dias que parece que em vez de fracionar, vir só o urso ou vir um leão, parece que os dois se unem contra você e vem os dois. E ainda chama cada um a sua ninhada. Então, eu acho interessante que eu falei para Deus. Eu disse, Deus, muitas das vezes a vontade que nós temos é de entrarmos numa caverna, como Elias fez, como Davi fez, e hibernarmos por um bom tempo. Parece que até o nosso nome seria esquecido e as pessoas nos deixem viver um pouquinho. E Deus falou algo que eu achei interessante e que na terça-feira eu tinha convidado, eu ia ministrar na quarta-feira na congregação, e eu convidei um rapaz, senti de convidar. Uma pessoa muito boa, um diácono, um jovem com um testemunho extraordinário também, veio do interior, onde ele disse, eu nem tinha estrada para ir para a casa dele, pra você ter ideia. Não tinha estrada, não passava carro. Era interior. Sabe o interior do interior, que vai no interior? Era onde ele morava. E Deus trouxe isso para cá, tem prosperado ele. E eu senti de convidar ele. E na terça-feira eu mandei a mensagem. Na quarta-feira eu fiz esse questionamento para Deus, dizendo, a vontade que tem é de entrarmos em caverna e hibernarmos e nos escondermos, passar essa aflição, essa angústia. E Deus falou algo assim para mim que foi gritante no coração. Ele disse, eu sou Deus de vales, de deserto e de montes. Toda renúncia exige passar por um processo para que chegue em propósito. Mas eu não tenho compromisso com quem entra em caverna. Por isso que todas as vezes que entraram em caverna, e ele me fez lembrar de Elias, eu fui pessoalmente. No deserto eu mandei anjo, mas na caverna eu tive que ir lá questionar, o que está fazendo aí? E Deus me deu o tema de uma mensagem, da vontade de chorar, eu me arrepio. Saia da caverna, retorne ao deserto, se você quer chegar ao monte. E ele começou, eu fiquei pensando que foi como um diálogo com Jó. Por que vocês têm medo do deserto? E eu, na minha limitação, eu comecei a dizer, mas Deus, no deserto, nós somos seres sociais, eu estou sozinho. No deserto, não tem facilidade de comida e de água. No deserto, é quente. À noite, é muito frio. E quando nós encontramos uma caverna que podemos nos esconder um pouco de tudo isso, o Senhor diz para sair, ele diz, o deserto é tudo isso daí se você não saber ou não souber com quem você está. Porque se você souber, as pedras elas verterão água, os mares darão codorniz, os céus virão maná, durante o dia virá a coluna, virá a nuvem, para que o sol não te moleste. À noite virá a coluna de fogo para te aquecer e afugentar animais. A quem você tem servido? Por que tem corrido do deserto? No deserto vocês são seres sociais, vocês buscam pessoas para conversar. E eu faço de propósito, levar você para o deserto para que esteja somente eu e você, para que a gente esteja esse diálogo. O que te falta? E isso daí falou muito forte comigo e me confrontou. E quando foi à noite, o rapaz pregou sobre Elias dentro da caverna. Falou tudo. E Deus disse, quer que eu fale mais um pouco? Eu tive que pegar o microfone no final do culto e dizer, Deus mais uma vez falou. Então, que nós venhamos retornar ao deserto e entendermos que é no deserto que Ele tem cuidado. Deus não tem prazer em quem retrocede, em quem tira a mão do arado e deixa a vida levar, como se diz muitos aí. Mas, irmão Amâncio, faça suas considerações. Eu só quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade, irmão Charles, sua esposa, a família de vocês que sempre recebe a gente com muito carinho. Que Deus possa abençoar todos os ouvintes, aqueles que acompanharam e ainda vão acompanhar este podcast, que isto sirva para a nossa edificação em nome de Jesus. Amém, amém. Deus possa lhe abençoar, que caso queira um contato aí com o irmão Amâncio, eu sei que o tempo dele é corrido. É corrido, é corriqueiro, tem seus trabalhos a fazer, é dirigente de congregação, mas sempre que eu posso, estou passando o número aí, porque senão tem que chamar. E mais uma vez eu tomo a liberdade de dizer que você tenha a liberdade de convidá-lo aí. Eu sei que não é a todo tempo que ele pode aceitar convites, porque também tem seus trabalhos ali na congregação. E como falou um senhor esses dias, disse, foi um presente que foi nos dado, então não venha tirar daqui não, deixa ele com nós aqui. Então, mas é uma bênção, mais uma vez eu me sinto honrado pela sua visita.
Um abraço para a esposa, para a família. Não pôde estar aqui hoje, mas com certeza vamos marcar outro momento aí, com cuscuz, uma coisa aí melhor. Amém. E vai ser bênção. Amâncio, ore pela nossa vida, abençoe a nossa casa, nosso trabalho. Querido Deus, amado Pai, só temos que te agradecer por esta noite, em que podemos compartilhar da Tua palavra, em que podemos nos edificarmos nela. Deus, muito obrigado. O Senhor é o Deus que cuida de nós e que não nos deixa faltar instrução. Venha abençoar o meu querido irmão e a sua família, também a minha família, e a família de todos os que nos assistem e ainda assistirão, de forma toda especial, nos cobrindo com teu sangue, Senhor, nos dando o teu livramento e a tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pode desligar. Eu tô tão